Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Bienne, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, capítulo, eu sempre me perco, capítulo terceiro. Estamos ainda no item 143, nas indicações de Kardec. Finalizaremos. Tá me ouvindo, Terezinha? Sim, sim. Finalizaremos o livro dos Espíritos nas questões 785, 917, e a Terezinha nos indicou a questão 872, resumo teórico do móvel das ações humanas. E como nós estamos aqui para Só que aprender. não fui eu, Zélia, não foi a indicação do próprio Kardec. Não, a você que está nos indicando para estudarmos. Então, vamos deixar Tá? bem claro. A estudarmos a este resumo teórico móvel das ações humanas. Isso. Certo? Uhum, tá Então, bom. é conosco, Terezinha. Vamos lá, deixa eu te Vamos. colocar. Peraí. Eu vou te deixar como. Eu vou te deixar como. Você conseguiu, Terezinha? Deixa eu ver. Terezinha, colocar como. Já consegui, sim. Te deixo como confitriã, viu, Terezinha? Se ocorrer Abriu? alguma coisa, você fica. Abriu. Abriu, Você né? Tá fica bom. aí, tá? Na Tá. internet nunca se sabe. Então, podemos começar, então? Por É. favor, por favor. Então, essa questão 785, o Beto explicou, né? Ele terminou a explicação. Aí nós temos uma explicação de Kardec, né, uma nota aqui de Kardec sobre essa questão. Então, nós vamos partir daí, tá bom? Então, Kardec diz o seguinte: há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr desse século, todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Então, lá no século XIX, época de Kardec, ele já via isso, né? Ele já comentava isso, que o progresso intelectual estava muito à frente, né, na sociedade, à frente do progresso moral. Isso a gente vê nos dias de hoje na nossa sociedade da mesma forma. A, o desenvolvimento da inteligência é muito mais incentivado na nossa sociedade do que o progresso do moral, né? A gente percebe isso, uma preocupação maior com a parte intelectual. Muito falta para que os segundos se achem no mesmo nível. Falta bastante, não só no tempo de Kardec, como hoje também falta bastante para que o progresso moral chegue no mesmo nível do progresso intelectual. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. De fato, a gente percebe, a gente nota que há um progresso também no campo moral, porque costumes, né, mudam, hábitos mudam, coisas que eram aceitas tranquilamente séculos atrás, hoje já não são mais aceitos, hoje já provocam até revolta, né? Algumas coisas que séculos atrás as pessoas aceitavam tranquilamente, não é? Então, houve sim um progresso moral, como continua acontecendo esse progresso moral, só que assim é bem mais lento, né, do que o progresso intelectual. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar, com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Por que será impossível que entre o século XIX e o século XXIV haja, a esse respeito,
tanta diferença quanto o século XIV e o século XIX? Então, é muito lógico, né? É muito lógico isso. Se entre o século XIV, como Kardec está dizendo, até o século XIX houve um progresso moral, por que que não vai haver um progresso moral do século que nós estamos, né? Até o século, do século XIX até o século XXIV? É claro que vai haver, está havendo. Só que a gente não percebe porque é lento, né? E só assim gerações futuras vão perceber a diferença. Nós que estamos vivenciando, né? As coisas estão acontecendo aqui na nossa época, a gente não percebe, mas está havendo sim. Então, duvidar, né? Duvidar que está havendo um progresso moral, fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, porque ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente, né? Então, estamos sim evoluindo também moralmente, não com a mesma rapidez da evolução intelectual, mas estamos evoluindo, sempre houve evolução, né? Quer colocar? Você está me ouvindo? É porque tá cortando, Terezinha, cortou duas vezes. Aí eu fiquei olhando assim, vai voltar ou sou eu ou é Terezinha? Entendeu? Tá Acho que. cortando. E agora, está normal? Tá, voltou, voltou. Eu não sei o que Mas você falou. deu para ouvir o que foi Não, falado? você fala da humanidade. É, então, Isso, então. duvidar, né, que está realmente está havendo um progresso moral também, não só intelectual, mas só que o progresso moral é bem mais lento, né? Mas ele acontece, certo? É isso, né? Resumindo, esse comentário fala isso, tá bom? Tudo bem? Está bem claro. Já Então, conversamos só, tanto sobre isso, né? já falamos bastante. Aí vem a questão 917, que o Beto também explicou, aí, né, que foi um comentário do Fenelon, o espírito Fenelon, né? Ele remete aqui à questão 785, que já foi vista, né? Então, agora vem o comentário de Kardec também, com relação à questão 917. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal, né? Que o mal que é o egoísmo, né? Que é o que dá origem a todos os outros males, né? Então, como proceder, né, para combater o egoísmo, né? Então, ele diz assim, ir à origem do mal. Qual que é a origem, né, do egoísmo? Vamos à origem para poder, porque a gente só pode combater algo que a gente conhece, que a gente tem consciência, né? Se a gente não tem consciência do problema, como é que a gente vai combater esse problema? Muito bem. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura,
porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Aqui que eu acho uma questão bastante importante, que a gente já conversou, mas que é sempre bom, né, a gente reforçar essa ideia, né? Só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Aí ele complementa: não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Então, Kardec aqui ele dá uma chave, né, muito importante para que realmente a sociedade progrida moralmente. Nós nos preocupamos muito com a parte intelectual, como nós já falamos, com a instrução. Então, homens instruídos, homens cultos, conhecedores de muitas coisas, né? Mas a verdadeira educação não é essa. A educação que o Espiritismo propõe para nós não é essa da instrução, é realmente a educação que forma homens de bem, a educação que forma o caráter da criatura. Essa é a verdadeira educação que vai fazer com que a sociedade, o mundo evolua moralmente. Tá? Tudo bem aí, Zélia? Estamos só nós duas hoje, né? Parece? Tá sem som, Zélia. A Nilce tá no hospital, já está Ah, tá. escutando, está nos escutando. A Acompanhando. Marinete também, mas ela não coloca a câmera e a Mas outra tudo não bem. está escutando. Eu acho que ela está. Estamos acompanhados, É, né? mas assim, Então, mas pelo que está tudo muito claro, né, Terezinha? Fomos já tá bem claro, conversamos, já. É um reforço aqui, né, é Zélia? só um Esse texto reforço. é um reforço. Quando Inclusive, se... no próprio estudo da segunda-feira, conversamos Aham, sobre sim, sim. isso. Porque está tudo interligado, né, Zélia? Está É. tudo interligado, as leis de Deus, os aspectos, um se liga ao outro, né? Um complementa o outro. Uhum. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas, né? Que interessante, né? Bonito. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. Quem acompanhar assim o filho do rico, como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices, né? Como a gente não pode se espantar de ver o mundo tanta coisa errada, se aqueles que dependem dessa educação que Kardec está falando, ele não recebe essa educação. A maioria não recebe, recebe instrução, mas não recebe educação nesse sentido. Como é que a gente vai se espantar de ver tanta barbaridade no mundo? Não é da gente se espantar, não é? Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos, né? Então, olha, né? Às vezes as criaturas só está faltando para elas esse direcionamento, só está faltando isso e ela não tem. E às vezes o próprio lar não tem, né? Esse encaminhamento. Aí Não ele tem porque fala da eles já falam que isso é obrigação da escola. Ela se e não é. contradiz. Aí que tá, né?
Ah, vai na escola, que a escola não é assim. A escola depende da formação que a criança e o jovem recebe na família, e vice-versa, né? É um conjunto ali de atividades. Ô, Aí ele Terezinha, fala da questão, o lar é a raiz de tudo. é a Porque raiz, começamos, como verdade. é que se não existe o alimento, Uhum. ou seja, vamos colocando como alimento no lar para este ser, vai em poucas horas adquirir na escola. O professor fica com o aluno, com quantos alunos na sala, né? Uma hora, quase 50 minutos por dia, né? E quanto tempo essas crianças e jovens ficam com os pais, com a família, dentro de casa, né? Então, mas é a questão de terceirizar, né? Tá tudo sendo terceirizado hoje em dia, né? A Fica mais educação fácil, também. né, Terezinha? É, Porque se quando realmente tomarmos as rédeas, controle da nossa vida, das nossas responsabilidades, vai isso. ficar tudo mais fácil. Porque jogar a responsabilidade para a professora ou para outros, às vezes até para parente. Não, não, vem cá, minha mãe sabe mais, ou que alguma coisa. Porque às vezes somos educados na família, mas com parentes e tudo isso, não, mas. É Aí tem essa. verdade, Tá sempre um jogando a bola, passando a bola para o outro. verdade. Aí a questão 872 a gente vai, vamos Tá. terminar esse texto, depois a gente vai para essa questão, tá bom? 872, tá bom? 782 nós já vimos, não? Não, não, essa é aquela questão da ação da ação humana lá, que eu falei. Ah, aquele lá, resumo, estou fazendo confusão com É, aquele. Rapaz, abaixo. é. Vamos terminar só esse texto de Kardec e a gente vai para aquele texto. O homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra e pesquisa as causas dos seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Então, quando se entender todo o mal, né, que o egoísmo provoca, a gente mesmo vai ter essa consciência de todo esse mal, né? A gente vai trabalhar para modificar essa situação, né? E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. A questão 784, o Beto já comentou, né? Já foi comentado. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Olha, destruir um e desenvolver a outra. Aí a gente analisa assim: só o fato de desenvolver a caridade, naturalmente o egoísmo vai desaparecendo. Não precisa brigar com o egoísmo, não precisa combater o egoísmo, é desenvolver a caridade, né? Aquela coisa que nós falamos na semana passada, de nos focarmos no positivo, né? Que é o oposto do egoísmo. E o egoísmo naturalmente vai, né, desaparecer. É completamente natural. Vai É, ficar, não vai existir gradualmente nós vamos adquirindo este lado é, fraterno da caridade,
É automático. Se o mal é a ausência do bem, né, Zélia? Na prática do bem, o mal vai se apagar, né? Como a escuridão é só acender uma vela, a escuridão termina, né? E a mesma coisa entre o bem e o mal. Praticando o bem, o mal desaparece, E que não nós não é? sabemos, conversamos bastante sobre o mal. O mal são as nossas próprias escolhas. Sim. Não é esse Agora, mal. Não, somos nós que escolhemos. uhum, é Nós isso estamos aí. estudando lá com Paulo, esse é o tema do nosso estudo, que vai ser É. a sexta parte. Tudo bem aí? Quer falar mais alguma coisa ou podemos Não, tá passar tudo adiante? certinho. Porque a gente comentou bastante tudo isso, né, Comentamos Zélia? bastante. Bastante mesmo, é. Então, a questão 872 do Livro dos Espíritos fala sobre resumo teórico do móvel das ações humanas. Então, a gente vai conversar sobre esse texto agora, tá bom? Tudo bem aí, Zélia? Tudo. Vamos lá. Questão 872 do Livro dos Espíritos. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. O homem não é predestinado ao mal. O mal é uma escolha, uma decisão que ele toma na sua existência, né? Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir, né? Então, ele pode escolher nascer numa próxima encarnação, num meio em que ele será testado naquela sua imperfeição moral para ver se ele consegue superar. Ele poderá fracassar ou pode ter sucesso, né? Vai depender também do seu livre-arbítrio. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Então, o livre-arbítrio no mundo espiritual, na escolha das provas que ele vai passar na próxima encarnação. E enquanto encarnado, a forma como nós enfrentamos as nossas provas, né? A forma como nós vamos vivenciar essas provas, nós estamos usando o livre-arbítrio, né? Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á, utilmente, quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-lo, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene, né, que são os costumes, né? Então, é combater as tendências pela educação, que nós já conversamos também, né? Tudo bem? Pode ir adiante? Tudo bem. Tudo De bem, vez em Zélia? Tá cortando, viu? De vez em quando corta, Tá, mas é. volta rapidamente. Então, acho que Mas é a minha é rápido. internet. Eu acho que é a Faz minha parte. internet. Bom, desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado seu livre-arbítrio. Já conversamos sobre isso, né? Esta liberdade, a encarnação não anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Essa questão 337 do Livro dos Espíritos só está falando da influência dos espíritos, né? Que os espíritos nos influenciam mais do que a gente imagina, né? O homem não teria nem culpa
E isto a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou elogio a intenção, isso a vontade. Então, sem livre-arbítrio, né, também isso já foi bastante comentado, o homem não teria, se ele fosse, tá de novo, parando, tá ok? Tudo bem, Zélia? A imagem, tudo? É porque como é que De vez tá? em, Tá parando, tá segurando. Aí o, eu tô tentando ver. Aí eu fico, sou fico olhando assim, peraí. não, é aqui, tá vindo um aviso aqui que a minha internet não tá muito boa, não. Aí eu não sei onde parou aqui a intenção da vontade, não é isso? É, da vontade, é. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Quer dizer, tem o livre-arbítrio. Se não tivesse livre-arbítrio, ele seria um robô, vamos dizer assim, um boneco, né? Predestinado. Então, se está predestinado, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho culpa, né? Se eu estou predestinada a fazer aquela coisa errada, né? Eu não tenho culpa, que responsabilidade eu tenho, não É é? inerente ao espírito. Então, sem livre-arbítrio, não tem responsabilidade de nada e nem mérito do bem, não tem nem mérito, né? Se for assim quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem, mesma coisa. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia malgrado à opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar, né? Quando ele faz o bem, ele quer o mérito para ele. Mas se ele praticou mal, foi um espírito que me influenciou, então foi algum problema físico, né? Mas o bem não, o bem ele quer o mérito, né? O ser humano é assim, né? Nunca pegamos mesmo a nossa responsabilidade. É como nós estávamos conversando. Jogamos a bola para outra pessoa, para as outras Isso pessoas. aí, isso mesmo. A fatalidade, como vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina, sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Né? Para que inteligência? Não teria sentido a gente ter inteligência, né? Se estava tudo já programado, o que a gente ia passar, o que a gente ia fazer, para que inteligência? Então, Terezinha, Semelhante. essa fatalidade que está se referindo aqui, e nós estamos falando sobre o livre-arbítrio, também conversamos como existe uma morte na família, de crianças e tudo isso, e onde que há uma revolta dos próprios parentes. E estamos vendo que tudo isso foi a escolha do espírito. Então, Uhum. é para o seu próprio benefício. Não é Deus que tirou a criatura, não foi a escolha dele É. ou dela. E estamos vendo aqui. E é bom, estamos estudando e tudo vai de acordo com o quê? Com as nossas escolhas. Então, essa Aquelas fatalidade. escolhas, né? E escolhas que são importantes para as nossas experiências como espíritos em evolução. E nós precisamos passar por determinadas experiências para a gente adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, adquirir uma porção de virtudes, né? De qualidades morais, qualidades intelectuais. Tudo isso faz a gente crescer, faz a gente evoluir. Nada disso acontece para nos castigar, mas para nos ajudar na nossa evolução, né? É esse o ponto de vista que a gente precisa ter diante dos desafios da vida, não é? Que muitas vezes são escolhidos por nós e que são benéficos para a nossa evolução,
não é? Muitas vezes difícil, muitas vezes traz sofrimento, traz, a gente sofre, a gente chora, mas uma coisa é a gente sofrer e chorar, outra coisa é a gente se revoltar, se rebelar, né? Contra Deus, achando que Deus está castigando, é diferente, né? Então, a gente precisa, com a doutrina espírita, ela nos dá esse entendimento, né? Basta a gente procurar entender, não é? Então, se você se revolta pelo aquilo que ele mesmo escolheu ou que foi proposto a ele, complica a situação. O sofrimento Porque é ele dobrado. mesmo, no mundo espiritual, escolheu. Uhum. E quando chega aqui, quando vai na nossa. Aliás, nós, né, Terezinha? Vamos dizer, nós passamos por determinadas coisas que nós pedimos, que nós escolhemos. Então, quando chega na hora, não, peraí, eu não pedi isso. Uhum. É, Não quero mais, né? se você Não não quero quis, mais. É, verdade. É que a gente, essa questão de não lembrar, né? Que a gente fez a escolha, a gente não lembra. Mas a gente tem aquela questão da intuição, né? De uhum. ideias inatas, as ideias inatas, né? E muitas vezes elas nos mostram, né? Que é alguma coisa, se está acontecendo, é porque nós precisamos. E como É você para o mesmo nosso. disse, né, Terezinha? Se ficamos tristes, ou até o problema emocional e psicológico, é natural que nós necessitamos estar passando por isso como uma educação para o nosso ser. É uma educação moral. Então, vamos amadurecendo gradualmente. Se perseveramos e persistimos nessas revoltas, nesses, nessas tristezas, aí sim, vamos indo mais o quê? Mais lento Mais do que o lento. previsto por nós mesmos. É. Então, uma coisa que assim que eu acho bastante interessante, cada desafio, né, que a gente está acostumado a chamar de problema, né, mas ao invés de problema, a gente pode chamar de desafio, né? Cada desafio que a gente enfrenta tem alguma coisa para ensinar para a gente. Se a gente prestar atenção, quando a gente enfrenta uma situação complicada, uma situação difícil, a gente precisa prestar atenção no nosso íntimo, aonde aquilo está mexendo mais em nós. É justamente aí que está na hora da gente começar a modificar. Por exemplo, acontece alguma coisa na minha vida, né? Um problema, uma dificuldade, uma coisa séria, que mexe com a minha vaidade, por exemplo, Uhum. né? Mexe com a minha vaidade. Poxa, é esse ponto que aquela situação está me convidando a eu me melhorar. Se é ali que está mexendo, é ali que eu tenho que trabalhar. Então, quando a gente vê os desafios dessa forma, modifica a nossa visão e modifica o nosso comportamento diante do problema. A gente tira do problema a lição que nós precisamos. Se a gente fica só na revolta, na reclamação, a gente não aproveita a lição, vai ter que passar de novo pela situação, porque precisa aprender. É como um aluno repetente, né? Não aprendeu? Tudo bem, não tem problema. Deus, a lei de Deus espera. Só que tem que aprender, então vai passar de novo uma situação semelhante até aprender aquela lição. Uhum. A lei de E, Deus e assim, não é funciona. só negativo, tem também desafios que são positivos para nossas vidas Positivos, e claro. que, e que assim serve como até, por exemplo, o que está acontecendo, como nós falamos, a mudança de uma casa, é positivo. Então, mexe, Positivo. nossa, é uma confusão e tudo isso, mas é um desafio que a própria vida nos chama, assim, bom, está na hora de mudar. Olha só, se nós falamos assim, olha os sinais que a vida nos dá. É. E E que também isso os desafios positivos, não é desafio, né? As situações positivas também têm a lição para a gente aprender. Também trazem uma lição que a gente precisa aprender. Tudo Porque traz lição. o que eu disse nesse caso desafio?
Neste caso, por quê? Às vezes nos acomodamos em determinadas situações. Então, quando surge, como eu estou dizendo, dando um exemplo, por mim, aí, nossa, o desafio de colocar tudo em ordem e que já não está com uma certa idade, que é isso, e outras que vão ocorrendo. Mas espera aí, mas não é positivo tudo isso? Não se sai da acomodação, da mesmice? Porque é bem mais fácil continuarmos na mesmice, Terezinha? Ah, com certeza, a zona de É mais conforto, né? cômodo. A zona de Por isso é um conforto. Você desafio. não gosta de sair da zona de conforto, né? Tá cômodo, tá bom. Mas, olha, eu vi um palestrante falar uma coisa que eu achei muito, muito interessante. Ele falou, quando você não está passando por nenhum desafio, tá tudo calmo, tranquilo, sério, você não está evoluindo. Você está ali, acomodado. Os desafios fazem a gente caminhar, fazem a gente ir para frente. Tem uma frase que dizem que é do Albert Einstein, não sei se é, mas não importa se não for, é uma frase boa. Ele fala da crise, que a crise é a melhor coisa que pode acontecer por uma pessoa ou por uma sociedade, que a crise faz todo mundo caminhar, inventar, procurar solução, descobrir coisas para melhorar, faz crescer tanto intelectualmente como moralmente. E estamos Agora, está falando tudo sobre para. educação aqui. E nesse Aham, caso, a educação tem a ver a disciplina também. Vamos uhum, colocando em ordem, com disciplina, nos isso. organizando para que se torne mais fácil esta fase. Uhum. É isso, isso E tudo mesmo. é educação, né? Tudo para nós, para o nosso Educação. benefício. A vida, né, Zélia? A vida é pedagógica. É. A vida é pedagógica. Ela está sempre ensinando alguma coisa para a gente, né? Muito bem. Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral, né? Se o homem não tivesse livre-arbítrio. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte, nem bem, nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Ademais, tal lei seria a negação da do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a situação, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Ele ficaria só esperando, né? Não posso escolher nada, não posso decidir nada, está tudo decidido, vou ficar sentado esperando, não é? Espera que os outros decidam por nós. Acho que é quantas Aí, vezes? hum, É aquela é parte isso como mesmo. nós estávamos conversando. Vamos sempre em busca do mais fácil. Isso. Eu acho que a evolução é assim, no nosso estágio, no estágio evolutivo que nós estamos. Tem que ser desse jeito, porque nós somos ainda espíritos bastante imperfeitos, né, Zélia? A gente ainda tem muita coisa para vencer. Então, a lei funciona dessa forma para nós, né? Tem que ser lá, no empurrão, né? No empurrão, é para pegar no tranco mesmo, para ir para frente. Agora, eu acho que para espíritos em outro nível, espíritos mais evoluídos, não precisa mais ser dessa forma. Porque eles já têm consciência, já sabem o que tem que fazer, e vão fazer. Nós ainda precisamos dos empurrões da vida para a gente caminhar, né? Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então, isso aí é um tipo de fatalidade. Vai escolheu aquilo, vai enfrentar aquilo na nova encarnação. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência, todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade. Olha que importante isso. Então, aquilo que ele escolheu é como se fosse uma fatalidade.
ele escolheu passar por determinadas experiências na próxima encarnação. Então, ele vem, a sua vida vai ser dirigida naquele sentido. Isso é um tipo de fatalidade, né? Porém, a fatalidade acaba aí, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgem. Então, eu escolhi uma determinada forma de viver aqui, passar por determinadas situações. Encarno, minha vida é direcionada para essas situações. Aí a forma como eu vou enfrentar isso, eu vou usar meu livre-arbítrio. A forma de enfrentar. E a forma, se for positiva, ótimo. Eu vou receber a ajuda dos bons espíritos, incentivo e tudo mais. Mas se for negativo, e se eu me desviar daquelas proposições que eu fiz, né? E seguir os caminhos, os descaminhos aí na vida, né? Eu vou abrir caminho para a influência de espíritos, né? Não tão bem intencionados que vão me influenciar também, pela lei de sintonia. Então, aí eu vou usar meu livre-arbítrio, entendeu? A forma da gente enfrentar as circunstâncias, né? Sempre o livre-arbítrio, né, Zélia? Sempre o livre-arbítrio. A 459 está falando justamente disso, né? A fatalidade, portanto, se quiser eu leio a questão 459, eu abri aqui no Livro dos Espíritos. Quer que eu leia? Não, pode ler, se você quiser. Eu posso ir lá. 459, do Livro dos Espíritos. Está aqui, ó. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem, né? Então, dependendo do encaminhamento que eu dou para a minha vida, eu vou atrair espíritos que têm afinidade com o jeito como eu vivo, como eu penso, como eu sinto. E eles vão me influenciar, né? É nesse sentido, né? Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam por serem esses consequência da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Não é interessante, Zé, esse... Desculpa, eu só fui quando vi que minha bateria estava caindo. Ah, meu Deus do céu. Eu sem bateria, Tá. como é que eu vou Não é ter interessante, Zé, internet? essa... E agora deu uma... Eu achei bastante interessante a colocação aqui, né? Bastante importante para nós, né, Zé? Para nossa Na vida, né? verdade, Que o tudo homem... isso aqui é muito interessante para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões. Nossa, Só da gente pensar, né, Zélia? Quando a gente enfrenta uma dificuldade, vai depender da forma como eu enfrento, eu ter bons resultados ou maus resultados na minha vida, na minha existência. Depende de mim. Eu não posso evitar o acontecimento, tem coisa que a gente não pode evitar, né? Mas eu posso escolher a forma de enfrentar. Isso é uma grande sabedoria. pois é, de adquirir, vai estar serena, estar serena quando ocorrem certos desafios ou fases, aí que tá, é a educação. Que Educação, a como educação. Eu tenho uma frase muito educação, boa que eu gosto, que o espiritismo, o fundamento do espiritismo é a educação da alma imortal. ex- Esse é o objetivo do espiritismo, educação da alma imortal, né?
É o que nós estamos fazendo aqui, está procurando se educar, né, Zé? Como espíritos imortais que nós somos, né? Pois é. Olha, no que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Isso é fatal, vamos desencarnar. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar a esta o fio, né? Muito bem. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se ele diz que praticando o mal ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Não adianta, porque, assim, algumas religiões, né, ensinam, quando a pessoa faz alguma coisa errada, que foi o demônio, né, que tentou, né, põe a culpa no demônio, né? Tem espíritas que às vezes falam, foi um espírito, eu estava sob um espírito me influenciou, mas isso não é desculpa, porque isso não diminui a responsabilidade, porque nós temos o poder de resistir à influência dos maus espíritos. Nós temos o poder de resistir Por à isso que eu estou, influência. você sabe, e temos sim. Só vai depender tudo da sintonia que nós vamos, como estamos sintonizados. Por quê? Se nós damos brechas, é claro que vamos o quê? Entrar em comunicação com esses espíritos no nosso dia a dia, quando passamos por determinadas circunstâncias. Conhecidos nossos, familiares, e nós não entendemos por que esses familiares, ou amigos, ou colegas estão passando por isso. Por que aquela pessoa segue aquele caminho com aquelas pessoas, ou, gente, é escolha, mas porque sempre vão em busca das mesmas coisas, das mesmas companhias. Sintonia, E os sintonia. pensamentos, né, Zélia? São as ideias que estão sintonizando-se um com. Vós fala, nós conversamos muito sobre o coletivo, sobre o grupo. Quantas vezes eu tenho pessoas na família que se perguntam, poxa, mas por que essa pessoa só vai fazer sempre isso? Se escolhe determinado tipo de pessoas, vai, Atração, vai lhe sintonia, dar uma má influência. afinidade, Uhum. E entre os espíritos isso é mais forte ainda, né? Essa sintonia é mais forte ainda, né? Kardec fala lá no livro A Gênese, que nós atraímos espíritos pelo pensamento, só de pensar. Tipo de pensamento atrai os tipos de espíritos afins. Olha como é importante, por isso que o Kardec fala também, o pensamento é tudo, né? É tudo. Pensamento é tudo. E a gente precisa ter muita atenção aos nossos pensamentos. Né? Nós flutuamos muito, uma hora a gente está bem, daqui a pouco a gente já não está bem, está irritado, As ondulações. qualquer coisinha que acontece já tira a gente do equilíbrio, né? A gente já fica irritado, precisa tomar cuidado com essas coisas. Então, precisamos ficar mais atentos, né? Exatamente. A gente Principalmente nos dias atuais, onde para quem é mãe, quando ocorre determinado tipo de coisa, pela própria realidade de cada um, onde os jovens vão
preferem estar com determinados grupos que eu vejo aqui, que tenho contato. E por mais que o pai, a mãe, a tia, ou quem quer que seja, esteja dando conselhos, conversa, é a tendência da pessoa, é a tendência do ser. É ele ou ela? É Isso ele. mesmo. É a escolha Isso. são dessas Nós pessoas. escolhemos as nossas companhias, tanto físicas como espirituais. Nós escolhemos, né? Então, Isso aí mesmo. aí quando ocorrer determinado tipo que for negativo, o que vai? Ah, não, foi a companhia que eles se encontravam. Aí a culpa é do terceiro. E o livre-arbítrio, como é que fica, né? Não há, olha, Kardec, o Espírito fala, não há arrastamento irresistível. Não existe. Nós sempre podemos usar o nosso livre-arbítrio e falar não. Pois é, pois é. Uhum. Pois é, minha irmã, aqui estamos recebendo aqui uma mensagem para todos nós, minha irmã, para todos nós passamos isso diariamente, sabe, Nilce? É diário. Tudo isso é o que nós estamos estudando aqui desde o início, é muito importante para refletirmos, às vezes o que nós passamos, eu converso com as meninas, eu sou, às vezes, como se fosse a panela de pressão. Aí eu, opa, Zélia, volta, abaixa a temperatura, baixa, vai colocando em prática aos poucos, Abaixa o fogo baixa para o foguinho aí, diminuir a pressão. então, para É. diminuir, sou eu que escolho. Mas somos assim, Zélia, nós estamos nessa faixa vibratória ainda. Nós não podemos nos condenar por causa disso. A gente está aprendendo. Nem nos sentimos Estamos culpados, não é, não, Terezinha? não. Nós não sabemos agir 100%, né, de forma positiva, mas estamos aprendendo. E vamos aprender, vamos superar gradativamente, um pouquinho em cada encarnação a gente vai superar, Mas tem uma coisa né? que é ótima, que conversamos muito, Terezinha, a fraternidade. A Uhum. fraternidade que também nos une quando nós estamos, Verdade. às vezes, passando por determinado tipo de coisa que nem sabemos ou estamos passando, ou que as outras pessoas estão passando, que ocorre como, às vezes, um estudo como esse, que nos ajuda a nos tocarmos, assim, olha, como aqui a nossa irmã, como às vezes, Terezinha, na nossa casa, no nosso dia a dia, nós estamos fazendo lá, ocorre determinado tipo de coisa, pum, e nos lembramos do que estamos aqui estudando. Sim. Aí nos chama, opa, então é muito importante. Por isso que nós estamos nisso aqui. Da mesma forma que temos as nossas escolhas, nós vamos nos atraindo onde quer que estejamos, em qualquer parte do mundo. Eu estou na Suíça, Terezinha está São Paulo, é São Paulo, Terezinha? São Paulo, no estado de São Paulo, o município de Guarulhos. Marinete na Alemanha, a nossa irmã em Santa Catarina, que eu sei que é o sul. Vamos nos atrair, porque são as ideias, as vontades de cada um, as tendências, e vamos nos unindo. Aí temos aí a fraternidade. E um vai também procurando e abraçando o outro, porque senão a gente não aguenta, não. E essa é uma prova, né, Zélia, que para o sentimento, para o pensamento, não existe fronteiras, não existe distância, né? A gente se conhece há pouco tempo, né? A gente já sente um afeto, né? Eu já sinto um afeto por vocês, pelo grupo. É. A gente se sente ligado, né? Apesar da distância, Sentindo né? falta, né, Terezinha? Então, assim, quando É, as meninas não vêm, assim, gente, cadê a menina? Cadê? Tá com cadê? você? Cadê o povo? Cadê Cadê o o povo? povo? O que aconteceu? Aí, A gente você vai vai sentindo estabelecendo essa ligação, né? o Porque elo. não existe distância para o pensamento, não existe, né? É muito gostoso, né, Terezinha? Muito, muito mesmo. E como nos auxilia, como nos ajuda. A E às força, vezes, sem querermos, estamos nessa energia, quando vai, sem querermos, um tá apoiando o outro.
Isso, isso mesmo, Zé. Muito bom, muito bom. Isso é muito interessante. Vou ligar a câmera. Isso é muito interessante. Ah, apareceu a Margarida Terezinha! Tá vendo? Alô, apareceu a Aparecendo, é. Margarida! Distribuindo beijos ainda, você vê. Menina! Essa Não, Margarida tá é virando top moda, viu, Terezinha? ó, mas tudo que está falando aqui agora, eu estou quietinha, mas eu estou só captando. Acabou de acontecer há meia hora atrás comigo. Tá? Aí eu recebi um telefonema, porque um conhecido está tentando ajudar a família, e não consegue, porque a família é difícil ajudar na família, né? Aí eu acabei de falar com ela. Presta atenção, ainda não é o tempo deles receber ajuda. Mas lá fora, quando você for dar um passeio lá fora, na rua, ou fazer alguma coisa, você vai encontrar alguém que está precisando de você. Hum. Ah, mas a gente fica aborrecida. Eu falei, não se aborrece. Você está se aborrecendo à toa. Isso é problema para a sua saúde, para você mesmo. Falei, procura. Quando você está aborrecida, procura sair. Nem que seja 3 minutinhos. Depois que você volta, você vai encontrar na sua caminhada aquela pessoa que está precisando realmente da sua ajuda. Eu acabei de falar isso agora mesmo, há meia hora atrás. Tá? Isso aí. Muda o pensamento, né, Marinete? Foco. Sai daquele círculo de pensamento, vai, se distrai, muda a mente, areja a mente, né? Areja a cabeça. Isso É, daí é muito bom né? mesmo. Eu falei, pense em você. Você está disposta a ajudar. E a pessoa ainda não está preparada para receber a sua ajuda. É, Não tá. se preocupa, vai dormir tranquila. Sempre vai ter sempre um. Não importa, vai aparecer. Se você quer ajudar, vai aparecer. Bate na sua porta. Isso mesmo. Cada um tem o seu tempo, né, Marinete? Assim, É, aparece, cada um tem o seu tempo, tem a sua velocidade, como a gente conversa aqui. E sabe o que você está falando me chamou a atenção porque me levou para uma coisa que ocorre, às vezes na família e tudo isso. Muitas vezes também a necessidade do silêncio, é, do É. silêncio, Célia, do... Célia, eu só vou fechar minha porta, que a moça que me ajuda aqui saiu e a porta está aberta. Eu Tá vou fechar certo. e já volto. Tudo. Então, Marinete, quantas vezes na nossa família ocorre, e se nós não podemos ser úteis, o que vai adiantar ficar persistindo? Silencia, é, espera, aguarda. Se nós não podemos ser úteis, Marinete, então não vamos contribuir para que seja negativo. exatamente, exatamente. Pois é. Porque ela falou, Pronto. eu não consigo dormir, que a minha família Ah. nessa situação e eu não eles não aceitam ajuda. Eu falei, isso é importante. Deixa. Mas não é, É, mas aí não é o problema, ou não é o caso da família ou das pessoas. Somos nós que nos deixamos levar por essas influências e também estamos já conectando e permitindo essa conexão que não é Pois uhum, é, positiva. pois isso é, Acabamos de mesmo. ver isso aqui. Somos pois nós. é, Ah, pois não, é. é que eu estou preocupada por causa do problema, mas quem é? Mas quem, quer dizer que ó, o problema, que é o culpado, não, sou eu que permito a tirar, a não poder dormir direito. Eu que É, escolho. né? Então, é o que nós estamos aqui conversando, é procurar sermos sinceras, ou sinceros conosco. Em primeiro lugar, com a gente mesmo, né, Zélia? Quando a A gente gente mesmo sabe, é a base de tudo. é Então, a base o de problema tudo. não está me tirando do sério, mas eu que estou me deixando levar. Sou Uhum. eu. Fui eu que sou eu. A Então, gente porque costuma falar assim, o fulano me deixa nervosa. Não, ele não me deixa nervosa. Eu que me permito ficar nervosa, né? É, exatamente. É É, aquela, mais uma vez, né, Terezinha, sempre querendo passar a bola. E não assumir as nossas próprias para pouco. responsabilidades. né? Tem que ser sempre um culpado, né? Ah, tem, Aham. claro. Só... Nós somos artistas em pôr a culpa nos Oh, outros, viu?
Posso continuar aqui? Por favor. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Pode-o, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Ai, Sempre que a Marileia, gente, tá sempre que a vendo? gente tem, sempre que a gente tem a intenção sincera, tem que ser sincera, da gente se melhorar e da gente resistir às más influências, quando a nossa intenção é sincera, ajuda bem. Ajuda dos bons espíritos vem. Eles vêm nos dar forças, intuições, conselhos, né? Às vezes a gente acha que a ideia é da gente, mas é o conselho deles. Eles vêm quando a nossa intenção é sincera. Nós recebemos ajuda. Nós abrimos, quando a nossa intenção é sincera, nós abrimos um canal de comunicação com os bons espíritos. A gente se abre para a influência deles. Isso é muito importante, né? Bom, essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos hão dado. Não só é sublime de moralidade, mas também acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade. Para ser independente da sua vontade, para ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos, ele escolhe um, né? Aditemos que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa. Não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito, né? Ele veio com uma bagagem já, né? De outras encarnações, já trouxe qualidades e defeitos. Conseguintemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral, que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. Então, a gente traz, né, ao encarnar, defeitos e qualidades que nós desenvolvemos em outras encarnações, mas isso não implica em que a gente não possa modificar aquilo que está, que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar, né? E usando o quê? O nosso livre-arbítrio, né? Oi? Meu marido que chegou. A E vida como é corpórea... esperançosa, é uma Muito. esperança, é uma esperançosa Olha, essa doutrina maravilhosa. olha, as faltas que cometemos têm isso, tem essas coisas, essa bagagem que nós trazemos como origem. Mas o nosso livre-arbítrio está aí para a gente modificar essa situação. E quando a gente quer modificar, nós vamos receber ajuda, inspiração, o apoio dos bons espíritos, nós vamos receber, né? A vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa. Imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta e que se empenhou. Quer dizer, os espíritos imperfeitos se aproveitam das nossas imperfeições morais para nos influenciar e para a gente fracassar nessa encarnação, né?
Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Imagina quando a gente consegue, né? Apesar das nossas imperfeições, apesar da influência dos maus espíritos, mesmo assim, a gente consegue vencer tudo isso, não é? É uma vitória para a gente, não é? Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar. Né? Aquilo que a gente já conversou, né? Recomeçar até vencer, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais oferece, quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos. Olha que interessante. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais aquelas imperfeições vão diminuindo, né? E a gente vai ficando mais forte às influências dos maus espíritos. E tanto menos acesso oferece aos que procuram atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que deles se afastem os maus espíritos. Olha, É muito depende de bonito, né? nós, está tudo nas nossas mãos. Está nas nossas mãos, né? Conforme a gente vai evoluindo, né? Diminui os pontos fracos. E quanto mais diminui os nossos pontos fracos, mais os espíritos inferiores vão perdendo o acesso a nós. Olha que maravilha, né? Acho que está no finzinho. Ah, está no finzinho o texto. Só tem esse pedacinho. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons, né? Nosso mundo, abaixo do nosso, só os primitivos, na escala dos mundos. Então, nós estamos, né, numa situação, nosso mundo ainda é bastante imperfeito. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para a este planeta não voltarmos após a presente estada, né? Difícil. E para merecermos ir repousar em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Eu tô achando difícil, viu, Patrícia? Eu rio Então, essa, muito. assim, não, né? Que essa aqui seja a última, impossível. Impossível. Mas tudo bem. E outra, né? A gente não precisa sair daqui. Se a gente acompanhar a evolução do planeta, né? A gente fica por aqui mesmo, se der, Terezinha, né? já fica melhorzinho, já consegue já ficar mais serena quando ocorrer alguma coisa, quando quiser, as pessoas estão lá cutucando no dia a dia. Menina, a bronca é feia, desculpa aí o termo, às vezes tem mais. É isso aí, já. Não foi bom esse texto, Zélia? Eu Foi achei muito bom esse ótimo. texto. Muito bom esse texto. Muito bom mesmo. Eu acho que. Vê, Marinete, se puder depois, eu vou reler, analisar e até indicar. Aham. A questão 782, né? Do Livro dos Espíritos. Olha lá. Não, Uhum. 872. 872, é. 872. Muito E bom aí, esse algum. texto. Muito bom. É, Vou até marcar aqui para mim também caiu reler. como uma luva, esse texto. Hã? Ô? Caiu como uma luva. Ah, é só para você, para todos nós. Ai, cai para todos nós, viu, Marinete? Cai, a carapuça serve para todo mundo, né? É Não verdade. é? O É nível, verdade. nós estamos no mesmo nível, Marinete. Não tem Estamos, melhor nem pior, porque senão nós, todos nós. estamos aqui, ó. Muito Então, bom mesmo. Zélia, depois disso é o texto da Revista Espírita de 1862. A gente pode pegar no lugar Por favor, você desse. poderia tirar para poder aí descompartilhar? Sim. Aí eu posso entrar também. Como é que eu tiro mesmo? Só você descompartilhar, eu faço Como é aqui. que eu faço aqui? Peraí. Você sai, deixa eu também tirar aqui como para poder ser mais fácil. Ah, aqui. Não. Gente, eu não estou sabendo sair daqui. Como é que Então, você dá, faz? só sai, olha, minimiza.
Não, não tá, não tá. Peraí. Então, deixa eu ver se... Não, aí eu vou sair do Zoom. Nossa, eu não estou conseguindo sair. Que interessante. Eu tenho que tirar como anfitriã, interromper. Hum, Você pode me tirar, né? Daí como é, anfitriã. pronto, agora. Então, aí eu vou. Só que você tem que sair. Peraí, que eu vou ver o que eu faço aqui. Daqui a pouco você está Acho que eu compartilhando a tua tela. Aperta o xizinho lá de cima da parte direita, por favor, Terezinha. eu saí. Ah, tá. Pronto. Agora você tá até ficou pequeno aqui. Como é que eu faço para aumentar aqui? Bom, Não, eu tô vendo ainda. Você está vendo também, Marinete? Tô. Eu tô vendo. só que tá pequenininho para mim, mas tudo Não, bem. aqui tá bem grandinho, viu? Tá normal. Tá normal, filho. Tá normal. Tá bom, dá para continuar. Então eu faço, pronto, eu faço o contrário. Pronto, agora saiu, agora saiu. Faço o Tá contrário. bom. Então, vamos Nós fazer o vamos comer. seguinte. Ao Vamos começar ou invés de deixar para irmos deixar para para... Não, vamos deixar para a próxima semana, eu acho melhor. O é, tema vai fazer muita confusão, o tema é outro, não tem... eu acho É. bom também. Então, Marinete, Nilce, para todos que verão esse vídeo posteriormente, a indicação de Kardec, ele é a Revista Espírita de janeiro de 1862. Só que nós estávamos conversando, Terezinha e eu, que este mesmo assunto está no capítulo 11º. Estou fazendo besteira? Estou falando, não está aqui mesmo. 11º, a Gênese É o Espiritual. 11º da Gênese, a Gênese A Gênese espiritual. Espiritual. Por quê? Porque o livro O que é o Espiritismo, ele foi publicado em 1859. A Revista Espírita em 1862. Então, foi se desenvolvendo, foi uma tese que está completa na Gênese. Então, para que nós vamos ficar na tese se já está completa na Gênese? Entendeu? É a mesma coisa de uma forma mais esclarecida. Por quê? Inclusive com o próprio vocabulário. Como Marinete sabe, né, Marinete? Ou Terezinha, quem tá, às vezes fica cansativo alguns textos porque são longos. E aqui na Gênesis está bem mais explicado. Tá certo? É, Então, na próxima semana, daremos continuidade, sim, só que no capítulo 11º, Gênesis Espiritual. sim. Uhum. Entendeu, Marinete? Entendi? Então, eu Muito vou... melhor. Ah, é bem melhor. Então, eu vou deixar aqui. Então, alguma coisa, Terezinha, para alguma Não, reflexão? só isso. Eu achei Alguma que coisa? foi muito bom, né, estudar esse texto. Eu gostei muito desse texto. É verdade. A gente, tantas vezes que a gente já leu o Livro dos Espíritos, já estudou em grupo, e a gente tem coisa que, essa vez me chamou muita atenção esse texto, né? E foi muito bom. E toca mesmo. Toca. Toca mesmo. É. Então, alguma coisa, Marinete? Não, muito obrigado, só agradecer, como sempre, dando a Terezinha com esse jeitinho meigo dela de explicar as coisas. Muito obrigada. Aí as coisas entram mais na cabeça, né? Então, tá. Eu sempre dei aula para criança, então eu acostumei a falar de jeito simples, né? Ah, isso é bom, né? Isso é É bom. bom. Então, Muito até obrigada. a próxima semana, gente. Obrigada, Até. Terezinha.